Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Eu vou gravar dentro do carro e vou gravar vídeos pequenos porque esses dias tem sido muito corrido para mim e eu gostava imensamente, né, de voltar a pregar as palavras, como eu faço sempre, mas não tem corrido como eu quero. Então, para não deixar de postar alguma coisa para os meus inscritos, para as pessoas que estão sempre a ouvir, né, desde o início, que gostam de ouvir a mensagem através da minha vida, então eu aproveito esses momentos que eu tenho, eu estou aqui dentro do carro, para ministrar, para falar uma palavra de Deus para você, tá bem? Hoje eu vou falar um assunto que às vezes eu sei que muita gente aqui que está me ouvindo tem passado, que é a ansiedade. A ansiedade é uma coisa, eu falo que ela nos abafa, no sentido assim, abafa os nossos sentimentos. Porque quando a gente está muito ansioso, nós temos uma mania assim de tentar limitar o poder de Deus. A ansiedade é mais ou menos isso. É a mesma coisa de você pensar assim, não, Deus não está trabalhando nisso, porque se Deus estivesse trabalhando nisso, eu não estava nessa angústia da espera. O problema mais difícil na nossa vida é a espera. Esperar algo, esperar a promessa de Deus, esperar o cumprimento, né, da palavra de Deus. Isso é que de fato aqui tem que ter muita atenção, porque aqui tem uma via dois sentidos, os carros aqui passam muito rápido. Continuando. E a ansiedade, nós, muitas das vezes, nós limitamos o poder de Deus. E é a mesma coisa de eu estar falando assim, nossa, mas por que está demorando tanto o cumprimento dessa palavra? Já esperei tanto, Deus, quanto tempo mais eu tenho que esperar? Parece que você vê todo mundo à sua volta prosperando, as coisas acontecendo na vida dessa pessoa, e parece que na sua vida você fica estagnado, você não anda, né? Eu sei disso porque eu já tive momentos assim, que eu lembro quando eu queria engravidar, do meu primeiro filho, estava com muita dificuldade de engravidar, e os diagnósticos dos médicos eram todos negativos em relação a mim e a pessoa do meu marido. É frustrante, porque eu olhava as minhas colegas de trabalho que trabalhavam comigo na Suíça, e eu via que parecia que... E elas não tinham temor nenhum, não tinham, sabe? Não tinha temor nenhum a Deus, até umas até que nem acreditavam em Deus. E falavam assim, vou engravidar, no outro dia engravidavam. Era assim uma coisa fora do comum, sabe? Vou engravidar, engravidava. E eu lá na oração, porque eu tive uma gravidez em 2010, para quem não ouviu esse testemunho, eu tive uma gravidez em 2010, depois dessa gravidez, apertei aqui no botão, desligou. Depois dessa gravidez, eu tive o aborto em 2010, depois eu tive um aborto e perdi a criança. Aí o que acontece? Acontece que eu tive mais 7 anos esperando praticamente que as coisas acontecessem na minha vida, e elas não aconteciam, entendeu? Nesse intervalo de 7 anos, eu orava, eu jejuava, eu pedia a Deus, eu falava com Deus, por que Deus dá para um e não dá para mim? Nossa, quantas vezes eu amanhecia desanimada, não é? A gente fica desanimado. Parece que Deus está ouvindo todo mundo, menos você. Aí o que acontece? Quando Deus decide fazer, Ele faz. Se Ele decidir fazer, Ele falou, olha, hoje eu abro as janelas dos céus e vai vir bênção sobre a sua vida. Mas ninguém na face da terra vai impedir isso acontecer, certo? Ninguém vai impedir disso acontecer. Só que quando Deus nos coloca naquele tempo de espera, é duro. É tão duro que vem ansiedade, porque a gente começa a criar ansiedade. Tem pessoas que não dormem direito, tem pessoas que comem demasiado, outras não comem nada, né? Cada um
a ansiedade, ela traz um reflexo diferente. E essa espera, qual é o propósito que Deus tem nessa espera? Mudanças. Porque Deus nunca, ele permite esse tempo de espera sem mudanças. Pode ser mudança em você, na sua personalidade, no seu caráter. Pode ser mudança no seu cônjuge, se você for casado ou casada. Pode ser mudanças na sua família, você que nasceu num lar problemático, difícil. Então, esse intervalo, esse tempo que Deus, ele nos dá entre o dia que ele te promete e entre o dia que ele vai cumprir, é ele ensinando você alguma coisa que você durante esse tempo não aprendeu e você precisa aprender para ser uma pessoa melhor. Não existe, eu sempre falo assim, que tem pessoas que falam assim, mas tem os bons e nasce os maus. Sim, é bíblico. Deus cria até os maus pro dia do juízo. Deus criou os maus e Deus tem criado os maus até para esse dia, né? Que são as pessoas que não querem mesmo Deus, que não querem fazer o bem. E as pessoas que nascem, né, que são boas, você pode fazer de tudo para ela prejudicar, mas ela não tem coragem de prejudicar. São pessoas que têm um coração bom, mas não são perfeitas. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos problemas. Tem pessoas que têm problemas de caráter, tem pessoas que têm problemas de personalidade, tem pessoas que são bipolares, entendeu? Então Deus, ele usa esse tempo que não é fácil, e eu falo isso por experiência própria, para mudar o que é preciso ser mudado dentro de nós. Então você que está aí me ouvindo, né, que está aí do outro lado dessa telinha, e nem sei onde que vai chegar o vídeo, mas se chegar a você, porque Deus quer falar essa palavra com você. Eu sempre falo que nada na vida de um servo, de um cristão, acontece por acaso. Tudo Deus tem um propósito, um significado. Você que está me ouvindo, e eu tenho certeza que essa mensagem está chegando a você, Deus está falando para você. Você que acordou ansioso, dormiu ansioso, acordou preocupado, dormiu preocupado e pensa que Deus, ele não está vendo você, que Deus não vai realizar aquilo que ele prometeu. Primeiro, Deus não mente. Deus não é mentiroso. A gente tem a mania de querer pensar que Deus é como um homem. Deus não é um homem. A Bíblia fala que ele não é homem, nem filho do homem. Não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender de alguma coisa. Então, assim, já é uma diferença aí, né, do caráter de Deus. Estou aqui à procura de um estacionamento. E é o mesmo Deus que te prometeu e fez a promessa para você, ele vai realizar, entendeu? Deus vai realizar. E você que está aí ansioso, desanimado, né, pensando que Deus ele não tá te vendo, que ele não tá te ouvindo, ele tá te vendo, ele tá te ouvindo. E quando for o momento certo, pode ter certeza, quando for o momento certo, as coisas elas vão andar de uma maneira que até você vai ficar assustado. Elas encaixam. Quando é a hora de Deus cumprir o que ele te prometeu, elas vão encaixar. É um passo de cada vez, entendeu? Então você que acordou aí, né, desmotivado, né, parece que não vai dar certo. Já pedi tanto a Deus, parece que Deus não ouve, parece que Deus não está vendo a minha situação. Eu vou falar essa coisa para você, eu vou falar essa mensagem, através dessa mensagem, eu vou falar essa palavra para você. Vai dar certo. Confie. Eu recebi muitos diagnósticos, né, dos médicos, dizendo que eu não... que era mesmo só um milagre para engravidar, e foi. Engravidei de 2, Deus me deu 2 filhos lindos e perfeitos. Desculpa. E vai ser assim na sua vida. Talvez o seu caso não é ter um filho, né? Uma gestação. Mas talvez seja um filho espiritual. Você tem orado por uma pessoa e a pessoa ela não se liberta. Você já orou, ora todos os dias e parece que você não vê mudança na vida dessa pessoa. Mas há uma promessa? Deus te prometeu algo? Deus falou com você? Então pode ficar confiante. Porque vai acontecer. Eu esperei 7 anos para engravidar do meu primeiro filho.
E do segundo filho foi muito rápido, porque Deus havia me falado que seria tudo muito rápido. Então as coisas elas encaixam. Quando as coisas elas vêm para acontecer da parte de Deus, é tudo assim, sabe? Encaixado. Então eu quero dizer para você que está aí desse lado dessa telinha me vendo e me ouvindo, não fique desanimado. Esse dia normal, eu sempre falo, há um dia normal, né? Há um dia que, assim, é sempre um dia normal. Não, para Deus não existe dias normais. Existe o trabalhar dele, só que da forma dele, do jeito dele, e muitas vezes nós não agradamos porque parece que está tudo muito monótono, muito parado, né? Mas é Deus fazendo. Então, olha, eu tenho essa mensagem de Deus para você, porque eu já vivi experiências com Deus e eu sei o que eu estou falando. E diante de Deus eu falo uma coisa para você: Ele é fiel. Ele não desampara o justo. Ele não vai desamparar você. E mesmo que você pense que você está sozinho, você nunca está sozinho. A Bíblia fala que pode uma mãe esquecer do seu filho, até aquele filho pequeno que amamenta, né? Que a mãe amamenta. Ela pode esquecer, pode acontecer, que é muito raro isso acontecer, mas pode acontecer. Mas Deus não, de nós ele não se esquece. Então eu quero deixar essa palavra de motivação para você. Deus vai fazer sim. Você vai viver coisas lindas e extraordinárias com Deus. Você vai passar por momentos muito de alegria, você vai sorrir, você vai se alegrar, você vai ver, você vai olhar e falar assim: nossa, Deus é fiel. Eu esperei e Deus realizou. Né? Você que está aí pensando assim: nossa, Deus, quando? Não pergunte para Deus quando. Fala assim: Senhor, quando for a hora do Senhor, eu vou saber. E quando é a hora para a gente receber um milagre de Deus, a gente sente, é como dores de parto. A pressão fica mais, sabe, é uma pressão. Você sente uma pressão de todos os lados. Algo está te empurrando para algo maior. Você sente isso. E eu sempre, quando estou para receber algo de Deus, eu fico muito desinquieta, sabe? Eu tenho uma inquietação. É como se eu não estivesse bem. É como se Deus falasse assim para mim: você não está no lugar certo. Não é isso o lugar. Prepare, porque eu vou tirar você desse lugar. Então há uma pressão. E quando uma criança ela vem no mundo, a mãe, ela, né, no parto normal, a mãe ela tem que empurrar, né? Ela tem que empurrar, por quê? Porque é para a criança nascer. E Deus, quando ele tem algo para fazer na nossa vida, é igual. Ele vai te empurrar. E essas pressões que você está sentindo, né, essas lutas, esses ventos contrários que você está sentindo na pele, é Deus te levando por seu milagre. O seu milagre está nascendo. É por isso que você está sentindo essa pressão. Então o Espírito Santo está mandando falar para você nesse dia: não fica desanimado. Não pare agora. Você que pensou em parar, vou desistir disso, vou parar de orar, vou parar de pedir, vou parar de buscar. Deus está falando: não, não, não pare. Você está mesmo muito perto de receber aquilo que Deus prometeu para você. Não é só uma palavra, não. É uma palavra de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse carro ao falar essa mensagem. Deus, ele está fazendo sim. E ele está dizendo para você: não pare agora. Continue. Esteja firme. Ore mais. Ah, mas eu já orei tanto. Ore mais. Porque Deus vai fazer coisas grandes e firmes ainda. Que você ainda não sabe, que você não conhece, desconhece. Mas Deus vai fazer porque Ele tem poder nas mãos. Essa é a mensagem de Deus para você. Deus está dizendo para você, mandando te falar novamente: não pare. Continue. Esteja firme. Aonde você estiver, a luta que você estiver passando, aguenta. Segura nas mãos de Deus e vai. Porque Ele vai fazer um grande milagre na sua vida e você vai testemunhar. Você vai testemunhar. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. E até a próxima mensagem, nosso, se Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.